Olá, tudo bem? Como vão? Eu sou o Marvin, professor de gestão de projetos do Centro Universitário Senac, e hoje vamos ter uma pequena introdução ao tema Scrum, bastante da atualidade. Vamos ver o que é isso. Scrum visa tratar alguns problemas bastante típicos no desenvolvimento de sistemas. Vamos falar sobre alguns problemas, problemas que a gente enfrenta sempre nesse tipo de projeto. Muitas mudanças, ou seja, desde o início o desenvolvedor não sabe exatamente o que deve desenvolver, o cliente não sabe exatamente o que quer, e isso causa mudanças no trajeto. A partir de um escopo combinado, se tem muitas mudanças, ou seja, não era bem essa função que eu queria, diz o cliente, não é bem esse caminho que dá para seguir, diz o desenvolvedor, enfim, certo? É uma realidade. Isso causa estimativas imprecisas, porque muitas vezes o próprio caminho não está claro. Benefícios no final apenas, isso numa abordagem bastante tradicional. Se desenvolve o escopo, levanta requisitos, desenha as coisas, num mockup, por exemplo, apresenta para o cliente diz ok, e aí muito tempo não se ouve nada. Chega-se no final e aí o desenvolvedor fala, olha, tá pronto. E o cliente fala, olha, não foi isso que eu pedi. Então, benefícios, se a gente assim puder falar, os resultados aparecem apenas no final, e aí costuma ter mudanças, costuma ter imprevistos. Reuniões ineficientes. Isso funciona assim. Você chega no escritório às 8 horas da manhã. Como gestor de projetos, bom gestor de projetos, você faz a primeira reunião e se começa a planejar o trabalho. Eu já vi reuniões dessas indo de 8 da manhã até as 4 da tarde. E aí você come um lanche, alguma coisa assim, e o trabalho em si de execução começa. Isto é ruim, por quê? Porque justamente o que vai adiantar o projeto é o trabalho de execução. Então a gente precisa de mais tempo para o trabalho de execução e menos tempo, muito menos tempo para reuniões. Talentos desperdiçados. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o time de desenvolvimento sabe exatamente para onde ir, sabe exatamente o que fazer. E não conseguem decidir nada, não tem esse tipo de competência porque tem que perguntar tudo para um gestor de projetos. E o gestor de projetos, por sua vez, às vezes não é nem da área de tecnologia. Então, nesse caso, você tem muitas frustrações pré-programadas e você tem muito pouco uso dos recursos humanos que você possui dentro do projeto. A base do Scrum e de muitas metodologias ágeis é o Manifesto Ágil, que foi elaborado em 2001 por vários especialistas de software e que diz o seguinte, dá uma olhada aqui. Valorizamos os indivíduos e suas interações acima de procedimentos e ferramentas. Ou seja, o contato, aquele contato com o fornecedor, com o cliente, com as pessoas internas, stakeholders, acima de qualquer rigidez ali de abordagem. O funcionamento do software acima de documentação abrangente. O que importa é o software em si, não é o jeito que eu documentei isso. A colaboração com o cliente acima da negociação e contrato. Contrato precisa ter, negociação precisa ter, mas essas não são garantias absolutas. A colaboração que vai trazer benefício a todo mundo. A capacidade de resposta a mudanças acima de um plano pré-estabelecido. Mudanças são a realidade de projetos. Eu preciso responder a isso. E preciso tratar isso como um elemento normal, não como um erro de percurso. Assim sendo, mesmo havendo valor nos itens à direita, sim, são importantes, os que estão à esquerda são mais valorizados.
Ou seja, certo? Dá uma olhada nisso. Visualiza isso. Isso, obviamente, é completamente contra a abordagem tradicional de desenvolvimento de software. E vamos agora falar do Scrum diretamente. Scrum vem do rugby, certo? É um esporte bastante popular na Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, que tem esse tipo de figura e é o Scrum propriamente dito no esporte, né? No desenvolvimento de software, ele foi criado por Ken Schwaber e Jeff Sutherland, dois especialistas em desenvolvimento, e o documento central é o Scrum Guide. O Scrum Guide é uma norma técnica, um framework bastante enxuto, certo? Que pode ser baixado na página scrum.org, e nessa página também dá para fazer certificações profissionais, tem materiais adicionais, e o bom é que o Scrum Guide ele foi colocado também já em vários idiomas. Tem português brasileiro, inclusive. E algumas diferenças entre o Scrum Guide e o que a gente conhece, agora logo a seguir. Referente ao escopo. O escopo, no caso do Scrum Guide, a gente tem via um escopo de projeto inteiro, bastante alto nível, ou seja, não definido em detalhes, porque detalhes não tem como definir desde o início. Esse escopo se chama de Product Backlog. Ele tem constantes atualizações e desse escopo a gente pega, por períodos de 2 semanas a 1 mês, pequenos pedaços e faz uma espécie de subescopo, o chamado Sprint Backlog. Sprint é aquele período, certo? Ou seja, o Scrum divide projetos em sprints, 2 semanas a 1 mês de tamanho, e o Sprint Backlog, então, é como se fosse um escopo detalhado justamente para esse período. Ou seja, a gente tem um escopo não muito detalhado geral, mas que está sendo atualizado constantemente, e a gente tem um escopo detalhado, o Sprint Backlog, que sofre inclusive ajustes e detalhamento em tempo de execução, certo? Ou seja, os ajustes fazem parte do processo. Referente à gestão desses projetos, primeiro precisamos dizer que no Scrum não existe gestor de projeto, certo? O que existe é o time de desenvolvimento, é um pequeno time de 3 a 9 pessoas, que inclusive determina como devem ser resolvidas as questões técnicas, certo? Nesse sentido, ele é soberano. Tem o Product Owner, o dono do backlog de produto, ou seja, o dono do escopo geral, que basicamente vai fornecendo isso, vai atualizando isso. E o Scrum Master. Scrum Master não é um gestor de projetos, e sim o chamado servo líder, né? Um guardião das regras do Scrum e alguém que deve retirar impedimentos para o time de desenvolvimento. E temos alguns eventos, ou seja, algumas reuniões, se quiser, né, no Scrum. Primeiro, planejamento da sprint, no início da sprint, desse período, né, de 2 semanas a 1 mês. Aí a gente define, né, o time define quais entregas são possíveis e qual o trabalho necessário. Tá? A gente tem durante a sprint reuniões diárias, as chamadas Daily Scrum. Então, uma reunião diária, 15 minutos máximo, normalmente stand-up, ou seja, para ninguém ficar confortável. E o que a gente pergunta? O que eu devo fazer hoje e quais impedimentos eu tenho, certo? Só isso, 15 minutos máximo. Aí a gente tem a revisão da sprint, ou seja, no final do processo, a gente inspeciona o produto. O produto eu devo entregar em partes. No final de cada sprint, devo entregar mais um incremento, ou seja, mais uma funcionalidade para o cliente testar, né? E
essa inspeção do produto a gente faz, o time e as partes interessadas, ou seja, todo mundo envolvido no projeto, no final do ciclo, nessa revisão da sprint. E a gente tem a retrospectiva da sprint. Nesse caso, uma reunião de lições aprendidas para o time, né? O time vê como performou, se tudo estava bem ou se houve alterações necessárias, né? E isso dentro dessa reunião reservada para fazer os ajustes. Benefícios do Scrum são basicamente, né, incrementos funcionais a cada sprint, ou seja, a cada desses pequenos períodos a gente entrega uma nova funcionalidade, como já falado, certo? Mudanças como elementos do processo. Mudanças são a realidade em gestão de projetos de software. Isso significa que a gente precisa colocar isso dentro do próprio procedimento, tá? E não colocar isso como um alerta ou um problema. Desse jeito que o Scrum está levando isso, a gente está preparado realmente para o cenário. Projetos mais rápidos e satisfatórios a todos. Parece um paradoxo, mas não é. Por incrível que pareça, com essa organização, a gente consegue desenvolver os projetos de uma forma muito mais ágil, certo? E adequado à natureza de projetos, em especial de criação de software, o que já falamos, é algo que se encaixa com uma luva, algo que segue o realismo, algo que segue a situação real, e não, de repente, algo bonito na teoria, mas que não funciona na prática. Então, isso foi só realmente uma rápida introdução. Lhes convido para baixarem o Scrum Guide. É interessante dar uma lida, está fácil. Scrum em si é facilmente entendido, mas é muito difícil na implantação. E é importante, se não estiver seguindo 100% o Scrum Guide, não está fazendo Scrum, de acordo com a própria norma, certo? Informe-se nesse framework interessante e até uma próxima. Abraço.